Emerson Pansieri está chegando, primeiro tempo do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo, bom dia para quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, Romano, Léo, os nossos comentaristas. O Cruzeiro sendo alvo aí do mercado, querendo atleta, que hoje é destaque na equipe. Eu tô falando do Marlon, lateral esquerdo, 26 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024, voltou a ser alvo do mercado nacional e eu explico. Até aqui não tem proposta, Cirilo, oficial, mas pode caminhar para a proposta oficial. Nos últimos dias, o que nós apuramos aqui na Itatiaia, Pio e eu, o staff do Marlon recebeu contatos do Internacional e do São Paulo. Os dois clubes, inclusive, sinalizaram uma possibilidade de colocar jogadores aí numa eventual troca no mercado, e isso é normal, né? O time sonda, vai buscar informações do atleta e olha, por exemplo, o que tem no mercado, claro, se o Cruzeiro topar, né? Tem isso. E aí, uma outra informação, antes o Bahia e o Corinthians também procuraram informações do Marlon, e vale lembrar que no início de 2023, quando ele acertou com o Cruzeiro, quando ele optou por jogar no Cruzeiro, o Grêmio também chegou a ter um interesse no atleta. Depois deu uma esfriada. Mas essa é a situação. Então, apesar dessas consultas, o Marlon tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024. Sabemos que ele tem o desejo de renovar o vínculo contratual com o Cruzeiro. Recentemente deu uma entrevista ao nosso Guilherme Pio, que está no itatiaiasport.com.br. Também está no YouTube da Itatiaia, falando desse carinho, dessa sinergia que tem com o torcedor, de como está adaptado a Belo Horizonte, adaptado ao Cruzeiro, quer ajudar o Cruzeiro, tem uma boa relação com os outros atletas também do time celeste. Então, esse é o panorama. Tem a sondagem que pode virar proposta oficial por esse jogador. Boa, Pansieri. Ô Romano, tudo bem? Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia a todos. O Marlon teve um destaque importante pelo Cruzeiro desde o começo da temporada, desde o começo da Série A, tratado como um dos melhores da posição. Basta ver aí o nosso troféu Guará BMG, a maneira dividida como foi a votação da imprensa mineira. É fundamental para o Cruzeiro manter o Marlon pro ano que vem ou, deixando o Marlon sair, quem tá aí dá conta do recado? Tô falando do Kaique. Tudo bem, né, Romano? Tudo bem. O Kaique dá conta do recado. O problema é que lateral tá escasso no mercado. E se você puder segurar os seus, ótimo. Eu sempre brinco que a questão de lateral é quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Porque tem suspensões, tem lesões e você vai ter que recorrer a um jogador e talvez até improvisar se não tiver. Marlon é figura importantíssima. O melhor lateral do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores da posição no Brasileirão. Eu não abriria a mão do Marlon de forma alguma, até porque o Marlon exerce uma liderança muito tranquila dentro do elenco do Cruzeiro e que é fundamental para essa garotada aí que surgiu principalmente na reta final do Brasileirão. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, tudo bem, Léo? Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. O que você aguarda dessa lateral esquerda do Cruzeiro e você faria todos os esforços possíveis para o Marlon continuar? Ou não seria tão traumático assim uma possível saída, Léo? Ô, Cirilo, eu acho que o Cruzeiro deveria sim ficar com o Marlon, ficar com o Kaique, até mesmo porque se o Cruzeiro quer ser diferente em 2024, ele precisa ter um elenco melhor. E para ter um elenco melhor, você precisa ter pelo menos 2 jogadores para cada posição. Então, não é que o Cruzeiro tenha um luxo na lateral esquerda, não. É que o Cruzeiro não tem um problema na lateral esquerda, porque ele tem o Marlon e o Kaique. O Cruzeiro tem um problema na lateral direita, porque só tem o William. Então o Cruzeiro tem alguns problemas para resolver no seu elenco. Felizmente a lateral esquerda não é uma. Então se o Cruzeiro quer ser audacioso, como disse o Ronaldo, em 2024, o Cruzeiro precisa ter 2 laterais. E tendo 2 bons laterais é um problema a menos. Ficar sem o Marlon para o Cruzeiro seria muito ruim, porque aí o Kaique vai ter oportunidade de jogar. Beleza. E quem vai ser o reserva? Vai subir outro menino? Vai ter que buscar um lateral? Já tem um muito bom que tá aí. Fica com Marlon e Kaique e resolve os outros problemas. Siga Emerson Pansieri. A informação, óbvio, né? Cruzeiro não fala sobre especulação, sobre interesse, sobre nada disso, né? Não é feitio do Cruzeiro falar. E caso chegue uma proposta, óbvio que o Cruzeiro vai analisar, vai parar para ouvir. Mas essa é a informação. Muita gente não entende, mas isso é
normal no futebol. Você sondar, eu quero o Cirilo. Cirilo é agenciado por quem? Pelo Léo Figueiredo. Ô Léo, você vai pagar quanto no Cirilo? O salário que ele é... 1 milhão. Espero que meu passe seja valorizado. Já estou pagando aqui 1 milhão. Só pra gente explicar como que é uma negociação, não é você chegar no clube, o Cruzeiro, eu quero o Marlon. Não, você pergunta primeiro, e aí, será que tá disposto? Como é que é? Isso acontece, né? O cara fala, não quero vender, aí acabou. Aí acabou, você nem vai procurar o clube. E antes disso, ainda tem a conversa com o empresário, né? Óbvio. Como é que tá a situação aí? O jogador tá feliz, o salário dele é quanto? Será que teria interesse de vir pra cá? Porque, gente... Por mais que dentro do futebol aconteça muito, os clubes reclamam. Isso é aliciamento de jogador, conversou com o jogador antes de conversar com o clube. Caramba, se você não perguntar pro cara se ele quer ir jogar no seu time, não adianta nada. Não adianta nada eu chegar na Rádio Tatiaia querendo levar o Emerson Romano pra BBC de Londres e eu não conversei com o Romano. Aí eu vou conversar com o João Vitor, com o Diogo, negocio o passe do Romano, o Romano vira e fala assim, eu não quero morar em Londres, não. E aí? Aí você perdeu 2 dias de conversa. Uai, então... Aí eu pulo o viaduto de Santa Teresa. É só para explicar como que é uma negociação. Então não quer dizer, gente, que o Marlon tá indo embora, não é? Mas é um jogador que está valorizado pelo que ele representou dentro de campo, né? Maior líder em desarme, roubadas de bola foi o terceiro. E como vocês disseram, o Cruzeiro também tem um Kaique. Lembrando que o Kaique tem uma idade também que precisa jogar, né? O Cruzeiro pensa no Kaique em médio e longo prazo, mas precisa jogar. Então, será que essa movimentação de, por exemplo, perder um jogador que tem um pouco mais de bagagem é para dar mais chance pro Kaique? Mas eu acho que ele vai jogar na próxima temporada. O Cruzeiro tem chance de fazer 75 jogos na temporada. Então, aumenta a chance do garoto Kaique jogar. Sim. E quando ele foi acionado, mostrou que tem bola, que tem serviço para prestar ao Cruzeiro. E talvez, Pansieri e amigos, o estilo do Larcamón, que a gente vai começar a ver, né, no Campeonato Mineiro, mas ele jogou muitas vezes, com o Leão principalmente, com 3 zagueiros. Se ele tiver uma formação de 3 zagueiros, o Kaique é um lateral mais técnico do que o Marlon. O Kaique é um lateral mais ofensivo que o Marlon. Não que o Marlon não seja bom no ataque. O Marlon é um lateral bem equilibrado. Ele defende bem, ele chega bem na linha de fundo. Mas o Kaique tem como grande virtude... O Kaique é mais ala, né? Ele é mais ala, exatamente. O Kaique tem mais facilidade de chegar ao campo de ataque. Então, talvez seja mais driblador também, né? Tem mais a jogada pessoal, né, Léo? Talvez seja um caminho normal dentro da formação do novo treinador que o Kaique tenha mais espaço que o Marlon. Eu só acho que o Cruzeiro precisa ter 2 jogadores em cada posição, gente. O Cruzeiro precisa ter elenco. O Cruzeiro vai disputar a Copa do Brasil desde o início, o Cruzeiro vai disputar a Sul-Americana. O Romano falou, pode bater mais de 70 jogos. E o Cruzeiro quer bater mais de 70 jogos, porque isso significa ir longe nas competições. Então, para fazer isso, precisa ter elenco. Em 2023, o Cruzeiro entrou na 3ª fase da Copa do Brasil e o Cruzeiro saiu rapidamente. O Cruzeiro não teve competição internacional, o Cruzeiro não teve muitos jogos. Então, o Cruzeiro precisa qualificar o elenco. E isso passa, sim, ter pelo menos 2 bons jogadores em cada posição. E vai precisar, Cirilo, vai precisar, porque o estilo do Larcamón é extremamente de ataque. Ontem nós fizemos a mesa redonda do Cruzeiro e o Pansieri trouxe dados sobre o treinador nas passagens pelo Puebla e pelo Leão, e é um treinador que é obcecado com ataque. O time dele é muito vertical, então vai utilizar muitas laterais, usá-las e aí é o seguinte, excesso de jogos, aí você toma cartão, você vai contundir, porque não existe essa de um jogador não contundir, uma hora ou outra toma uma pancada, vai precisar também do seu reserva. Então, assim, o Cruzeiro não pode abrir mão do Marlon, tem que ter esses 2, porque está muito bem servido na lateral esquerda, agora tem que dar uma olhada do outro lado. A lateral direita só tem o William. Lá com certeza vai precisar vai precisar de contratar. A gente tem falado aqui dos clubes tratarem com naturalidade o começo de temporada, como pré-temporada realmente, né? Vale pro Cruzeiro também, viu, gente? E que o torcedor entenda, tá? Se o Cruzeiro entender a necessidade no começo de temporada de rodar time, de dar minutos para jogadores, estamos falando aí do Kaique jogar mais no começo da próxima temporada, vale para outras peças também. Sim. Os primeiros meses da temporada, eles têm que ser tratados como pré-temporada. É o começo da temporada que vem, que pode ser longa, tem que ser tratado como pré-temporada. Então, chegar ali 3ª, 4ª, 5ª rodada de estadual, tiver rodando time, não tiver time base, é natural, absolutamente natural. Espero que entendam dessa maneira, Pansieri. Esse é o propósito, né, do colocar o time para fazer também essa pré-temporada que é curta, né? O Cruzeiro volta dia 5.
E aí tem já compromisso no dia 24 contra o Vila Nova, ou seja, muito pouco tempo, né? Até para entender essa filosofia de jogo do Nicolás Larcamon. Ah, mas empatou fora de casa, não sei, vou jogar sei lá onde, empatou com não sei quem no Mineiro. Calma aí. Gente, né? Já vamos antecipar aqui o torcedores, calma. Porque o torcedor é imediatista, né? Ele quer que o time já comece voando no primeiro jogo. E no futebol, por exemplo, que o time da Tríplice Coroa, ele foi, né? Vou só pegar um exemplo de um time que todo torcedor gosta e tem saudade e carinho, ele foi ganhando corpo ao longo do trabalho. Ô, Cirilo, em relação a Everton Ribeiro, ontem eu até falava com o João Vitor Xavier aqui no Bastidores, porque a gente ouve muita coisa mesmo. E o que eu pude buscar de informação em relação ao Everton Ribeiro, e aí não saída, né? E aí chegada de atletas, é que o Flamengo, ele gastou muito tempo com o De La Cruz para a contratação desse jogador. Foi uma contratação difícil, espinhosa, complicada, vai, não vai, chega, não chega. E ali gastou muito fosfato, gastou muita inteligência, a turma também lá da diretoria de futebol do Flamengo, para conseguir formalizar essa proposta, para que ela acontecesse. Agora vai ter a conversa com o Everton Ribeiro. E o que se sabe é que o jogador tem esse desejo de ficar no time rubro-negro, né? De jogar no Flamengo, a família está adaptada e tudo mais. Caso mude, aí o Cruzeiro poderia entrar numa proposta, algo do tipo. Cruzeiro quer fazer 2 anos de contrato com o Everton Ribeiro, será um contrato milionário, né? Um contrato alto, e é muito mais agora o desejo do jogador decidir a vida dele, para onde vai jogar, para onde vai atuar. Lucas Romero continua na mesma. A proposta foi feita, né? A sinalização dessa proposta, o Cruzeiro já sabe quanto vai gastar. Aí na casa de $1 milhão, não vai ser mais que isso. Dentro desse aspecto aí, aproximadamente $1 milhão. E agora espera uma resposta também do time, porque seria um pagamento parcelado, e também tem que chegar a um acordo com o Romero nessa parte de contrato e salário, né? Para aí ter o aval, o ok de todas as partes, e aí avançar para algo mais sério, algo mais certo de uma contratação do volante que realmente interessa ao Cruzeiro. Falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo, tem bônus de R$200 a R$300. Torcedor pode continuar apostando, jogando, tem muitas partidas por aí. O Cruzeirão só entra em campo contra o Vila Nova agora no Campeonato Mineiro, mas oportunidades é o que não faltam, Cirilo. Com certeza, Emerson Pansieri. Sobre a história do Everton Ribeiro, importante também tratar com naturalidade que o mercado todo esteja observando, né, Pansieri? O cara que foi destaque no Flamengo recentemente, esteve em seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo. Então, a partir do momento, imagine só, o Everton Ribeiro e o Flamengo chegam à conclusão de que ele não vai ficar lá. Não vai ser só o Cruzeiro, né, Pansieri? De jeito nenhum. Não, eu já ouvi lá no Sul que o Internacional demonstrou interesse também. Corinthians querendo um retorno. O Everton foi revelado no Corinthians, né? Era lateral esquerdo o Everton Ribeiro. Então, é normal, um jogador desse calibre que ainda tem muito a entregar, por mais que não seja um jovem, mas o Everton ainda tem muito a entregar. Mas a notícia positiva é que o Cruzeiro está de olho em peixe grande. Exatamente. O Cruzeiro tá mudando de patamar, né? E é isso que tem que ser feito. Agora, com toda sinceridade, eu acho que o Everton não vai sair do Flamengo. Muito difícil, o desejo dele é permanecer. Eu acho que já, conversando com algumas pessoas no Rio de Janeiro, o pessoal falou, olha, se o Flamengo oferecer 1 ano de contrato, o Everton vai ficar, a família não quer sair do Rio de Janeiro, então acho muito difícil. Gosto do movimento do Cruzeiro, de buscar jogadores tecnicamente bem acima do que os que ele tem, mas acho que o Everton é bem difícil. Ontem o João lembrou um fato aqui, na hora que a gente estava explicando a história, e eu não tinha tentado. E a informação. Quem levou o Everton Ribeiro para a Copa? Tite. Quem é o treinador do Flamengo? Tite. Isso responde muitos balões de ensaio que podem ser formados. Por isso a gente tem que ser muito sério em trazer uma informação no veículo como a Itatiaia. Ele não será tratado como descartável pelo Tite. Exatamente. Mas também, quem vai escalar o De La Cruz como titular? Provavelmente, né? O Tite. Quem vai escalar o Arrascaeta como titular? Mas você sabe que o Arrascaeta teve muito tempo de lesão, tá? Mas aqui, Então... a permanência ou não do Everton passa pelo Tite. Uma conversa com o Tite. Você vai me utilizar nesse ano agora? Exatamente. Eu vou ter oportunidades porque eu tenho chance de ser titular em outro lugar. Vai muito uma conversa com o Tite também. São os objetivos de um jogador com 34 anos de idade, entender o que ele pode ser, o que ele pode ajudar, né? Na sequência da temporada lá no Flamengo, que está montando um timaço mais uma vez. Emerson Pansieri está de volta, segundo tempo do Cruzeiro. Fala, Pansi. Falou sim, Cirilo, naquela expectativa, se
o Gabriel Veron vai ser anunciado hoje. Porque falei que poderia acontecer, né, nos próximos dias. Estava travada a situação por conta de departamento jurídico e tudo mais. Sabemos os festejos de Natal, mas vamos ver se vai ser esse anúncio confirmado da contratação do Gabriel Veron, que chega ao Cruzeiro sem custos. O Cruzeiro não está pagando nada ao Porto e vai pagar sim o salário, bonificações e tudo mais. Mas o empréstimo é um empréstimo de graça para o Cruzeiro do Gabriel Veron. E aí, Cirilo, na primeira participação, eu falei do Marlon, que ele terminou o ano em alta, né? Assim como o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues já foi para o Palmeiras, o Marlon terminou o ano em alta e fica sendo sondado. Agora, alguns jogadores que seguem com a situação indefinida. O Wesley, por exemplo. O Wesley, que estava curtindo as férias na Disney com a família, esse atleta, até mudar a configuração das coisas, ele se apresenta. Mas vamos lembrar que é um jogador que tem um contrato longo com o Cruzeiro até 2026, foi um investimento alto. Se chegar a proposta boa, pode levar o Wesley. Paulo Vitor, contrato até 2025. Esse aí atuou pouco, né? Até arregalei o olho aqui pra você. 25. Agora, pode também surgindo, porque eu coloquei o padrão no início do noticiário, Cirilo, daqueles que foram destaque, mas também daqueles que não atuaram, que não tiveram um rendimento tão legal assim, né? A gente colocando agora no segundo tempo. Então, o Cruzeiro houve sondagens desses atletas, por exemplo, trouxemos na semana passada que o leste europeu buscou detalhes do Wesley, a situação ainda não vingou, não caminhou para uma proposta oficial, mas é o Cruzeiro também ouvindo e sabendo desses detalhes relacionados a esses atletas que, pelo jeito, não terão tanto espaço assim, ou se não, muda de figura e o Larcamon fala, não, quero usar o Wesley. O Paulo Vitor, não sei. Acho que é muito mais nessa tendência de um Cruzeiro que está se organizando para fazer essas contratações e ajustes no elenco. Quando eu digo ajustes, é saída, é dispensa. É jogador que pode realmente deixar o Cruzeiro para 2024, o Cruzeiro acertando também a renovação do Japa até 2027, jogador que terminou o ano em alta como titular do Cruzeirão. Falei em nome de Betfair, Cirilo. Esse aí vale estender o contrato, né, Romano? E como? Tem grande futuro, personalidade, principalmente. O Cruzeiro agora é trabalhar esse jogador no profissional para ter aí um jogador para futuro e até para futura negociação também. Inclusive, até ia comentar no intervalo, a gente estava batendo papo, um dos grandes problemas apontados, por exemplo, Fortaleza não tem um jogador revelado na base jogando no seu time principal. E a base está aí para servir ao elenco profissional. E esse é um exemplo importante, né, Léo Figueiredo, de jogadores fornecidos aí pelas categorias de base. O Cruzeiro observou, viu o talento nele e é um cara meio fora da curva, né? Porque é natural que o cara suba ao profissional e dê aquele domínio de canela, que demore uns 2, 3 jogos para entender onde tá. O Japa chegou, entrou em clássico, fora da posição dele, depois termina a temporada como titular. Esse é fora da curva, viu, Léo? Mostra já uma maturidade, né, Cirilo? Mas vejo uma transição correta no Cruzeiro. Não teve muita etapa queimada com o Japa, né? O Japa apareceu no time porque foi muito necessário. O Cruzeiro tá errado, tá vendo? Já devia ter dado chance para ele. Eu acho que, gente, as oportunidades para a turma da base, elas aparecem assim. É quando os titulares ali têm algum tipo de problema, é suspensão, é lesão ou contusão. E o principal, quando o garoto da base tem a oportunidade, que ele esteja pronto. Porque aqui mesmo, neste estúdio, o Lucas Silva, dando entrevista na Itatiaia, veio aqui o volante do Cruzeiro e disse, isso foi na metade do ano, né, ô Pansi? Sobre a base do Cruzeiro, que tinham bons jogadores na base do Cruzeiro, mas que a rapaziada precisava estar focada para quando pintasse a oportunidade. E aí, Cirilo, a gente lê nas entrelinhas que a galera já achando que porque chegou ao profissional, tá treinando com o profissional, que já tá tudo certo. Não é. É um caminho difícil. E o Japa me parece ter cabeça no lugar, inclusive dentro do campo e fora dele, para quando a oportunidade surgiu, ele mostrou serviço. A tal ponto que o Cruzeiro pode até considerar a utilização do Japa no início do ano que vem. E passou a ser relacionado aqui, na rodada 27. Estreou contra o Atlético na rodada seguinte. Os 3 jogos seguintes não foi utilizado. Aí contra o Coritiba na rodada 34 ele não foi relacionado. A partir da rodada 30... que o Cruzeiro teve jogos alterados, né? Aquele jogo do Fortaleza foi um jogo adiado. Então, nos últimos
6 jogos da temporada, o Japa foi utilizado no Cruzeiro durante todas as partidas, sendo titular em 3. E num momento nada fácil, né? Ué, uma exigência... Com a sombra de rebaixamento ali, a turma de baixo pontuando e o Fogueira, Cruzeiro, gente. né? Uma Tá fogueira. louco. Entrou na fogueira. Total. Entrou na fogueira e não se queimou. Impressionante. O Japa, essa informação até que foi antecipada pelo Deus me livre, nós confirmamos. E um detalhe importante é que esse garoto, veja como que o próprio Paulo Tuori destacou isso na entrevista última dele, quando o Cruzeiro fechou o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Ele chegou ao clube e ele ficou incomodado quando falavam da base do Cruzeiro, né? A gente está falando de garotos. E ele disse que o retrato daqueles atletas, por exemplo, o Japa, até era o assunto na pergunta da coletiva, mostrava que a base do Cruzeiro estava encaminhando, estava buscando uma retomada de caminho, porque ela foi estraçalhada, ela foi jogada no lixo uns tempos atrás aí, né? Com algumas movimentações que fizeram. Então o Cruzeiro retomando, e eu digo, ô Cirilo, se você me perguntar um dos pontos positivos do Cruzeiro como setorista, que vê esse time todo dia, vê essa molecada, é a base, e essa mudança de filosofia do Cruzeiro com essa molecada para servir o profissional, independente de título que chegou, mas servir o profissional. E sem contar que é um dos pilares de qualquer SAF. Claro. É revelar para poder negociar. E o Japa fez Copa São Paulo ano passado, na vaga do Ian Lucas, que subiu com o Pessolano para o time principal, e ele foi ser lá o volante do Cruzeiro na Copa São Paulo. Ou seja, já estava criando o lastro. Boa, Pansieri. Japa, revelação no Troféu Guará BMG, vai receber a premiação da imprensa mineira.